Oi, meus amores, sextou. E a gente está no ar com mais um Sem Censura, mas muito, muito especial. E olha, ele sabe, como poucos, transitar entre a inquietude do rock e a delicadeza das canções de amor. Na música, ele coleciona parceiros de longa data, mas também abraça novos companheiros de estrada. Torcedor do Santos, vamos ver se vocês descobrem quem é, hein? Virginiano, adoro, já fui casado, já namorei, tenho até filho. É ótimo esse signo. Compositor, poeta maravilhoso, cantor sensacional, extraordinário e nosso amado e eterno titã Arnaldo Antunes. Que honra te receber, meu amor. Tô nervosaça, vou te avisando, hein? Pelo amor de Deus. Olha só, daqui a pouquinho eu vou apresentar o timaço de amigos e parceiros maravilhosos do Arnaldo que estão aqui na nossa bancada. Mas antes, para você já entrar no clima desse programa que promete, mas promete muito, hein? A gente vai abrir com música. No palco do Sem Censura, ela, que é puro talento e que acaba de lançar um álbum inteirinho, gente, só com canções do nosso Arnaldo. Ana Rato. Ana Rato, o palco do Sem Censura é seu, meu amor. Obrigada. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer, quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Cissa. Diversão e arte para qualquer parte. Diversão, balé, como a vida quer. Desejo, necessidade, vontade. Necessidade, desejo. Necessidade, vontade. Necessidade. Que não é o que não pode ser que não. É o que não pode ser que não. É o que não pode ser que não é. Que não é o que não pode ser. Que não é o que não pode ser. Que não é o que não pode ser que não é. Que não é o que não pode. Que não pode ser que não é o que não pode ser que não é. Que não é o que não pode ser. Que não é o que não pode ser que não é o que não pode ser que não é.
amor, dá um beijo aqui, assim, mãozinha, dá beijinho. Ai, que lindeza! Apresenta a banda, por favor. Ui, tô até aqui. Que banda é essa, hein? Que banda é essa? Apresenta aqui? Que banda é essa? Não, você aqui? tá com o microfone? Tá com o microfone lá Então, perto, gente, essa banda maravilhosa. Antônio Dalbó, teclados. Antônio, maravilhoso. Cezinha na bateria. Ai, que maravilhoso. Aqui são meus 2 produtores do novo disco, Visão Negro. Simplesmente. Também parceiro de Arnaldo de muita estrada, Liminha. Ai, grande. Maravilhosa. E Cassizinho, meu amor lindo, querido. Liminha, eu vou te pedir para se direcionar à bancada, por favor. Bora. Agradecer vocês, vocês voltam já já. Eu vou abusar de vocês hoje. Olha, por favor. Hoje vai ter abuso. Fique à vontade. O Arnaldo Antunes, gente, surgiu, mas assim, com muita força, na cena musical brasileira como integrante dos Titãs, lá em 1982, como vocês todos sabem. Com a banda, ele lançou clássicos como Comida, que a gente acabou de ouvir, e tantos outros maravilhosos hits que moram, habitam, ficam aqui entranhados na memória musical de todos nós. Aí, quando chegou 1992, ele se lançou na carreira solo e mostrou que é muito mais do que um cantor. É um artista multimídia que encanta pela palavra, escrita, poética e concreta. Mas é na música que esse craque da poesia nos emociona profundamente. A gente vai conversar muito e cantar todas, tá? E olha só a nossa bancada, que tá do jeitinho que você de casa gosta e que o Arnaldo merece. Aliás, ele merece muito mais. Mas olha, uma bancada que ele merece muito, porque é cheia de talentos e boas histórias. Tem o pianista pernambucano e compositor genial, gente, Vitor Araújo, que percorreu o Brasil ao lado do Arnaldo. Aplausos pro Vitor. Obrigado. Coisa mais lindinha, gente. A conexão entre os dois foi tão forte que ele foi convidado pelo Arnaldo para entrar para a banda que está na estrada com seu novo show. Olha lá, arrasou, hein, Vitor? Já pensasse? Já pensasse nisso? E na bancada tem ele. Já é figurinha carimbada aqui e na minha vida, meu amigo de longos anos, vizinho. Ih, gente, tanta história. Mas ele aqui no Sem Censura, ele vive aqui com a gente, graças a Deus. Um dos maiores produtores, mais importantes da nossa música, ex-baixista dos Mutantes e parceiraçaço do Arnaldo. Liminha, meu amor, Liminha, querido. Love you. Que delícia ter ele aqui de novo, né, gente? E fechando esse timaço, minha amiga e parceira querida, que sabe tudo sobre música, jornalista, radialista, a mãe do Bento. Ela virou mãe do Bento agora. Fabi, você agora é só a mãe do Bento. Que bom. Só não, é a maior bênção. Coisa. A Fabiane Pereira. Fabi, querida. Bom, gente, agora eu quero falar com esse artista. Tô nervosa, já dancei aquele rock, tô toda suada, meu Deus do céu. Que há décadas embala a nossa trilha sonora. Gente, Arnaldo Augusto Nora Antunes Filho. Ou simplesmente o nosso amado Arnaldo Antunes. Como eu falei, é compositor, poeta, cantor, artista visual e performer, respeitado no Brasil inteiro por conta da sua participação nos Titãs. Mas ele foi muito além. Ele brilhou e brilha muito na carreira solo, em parcerias inesquecíveis como nos Tribalistas e em poesias que tanto nos emocionam. Olha, me corrijam se eu estiver errada, mas um Sem Censura todinho dedicado à trajetória desse artista extraordinário, pô, é mais do que merecido, né não, gente? Concorda comigo, meu amor, Arnaldo Antunes? Que honra, meu lindo! Querida, muito obrigada. Que honra mesmo, cara. Pô, honra pra mim. Porque assim, a gente não se conhece tanto, mas assim, eu sou tão fã que parece que... Sabe aquela coisa que parece que a gente... Eu vejo uma pessoa assim, eu sou amiga dessa pessoa mesmo sem conhecer. Arnaldo, então, que faz parte da vida, né? Agora, essa coisa de homenagem, eu lembro logo da música do Lupicínio Rodrigues, que diz: eu agradeço essas homenagens que vocês me fazem pelas bobagens e coisas bonitas que dizem que eu fiz. Receber os presentes, isso eu não tenho coragem. Vão entregá-los a quem de direito deve ser feliz. Aí ele fala que levar os presentes para a amante, que não pode estar do lado dele, enfim. Lupicínio, gênio, né? É uma maravilha. E é ótima essa lembrança, porque é exatamente assim, né? Agora, você merece uma homenagem. Bobagens e coisas bonitas que dizem que eu fiz. Que dizem que eu fiz. É maravilhoso. Ai, continua fazendo, por favor, Arnaldo. Mas agora a gente vai direto pro túnel do tempo, tá? Sim. Essa chama, assim, de paixão pela arte, assim, eu, pelo que eu estudei da sua vida, eu acho que começou, assim,
pela escrita e pela palavra. No início era o verbo, né? Começou mesmo pela escrita e pelo desenho, não foi? Olha, tudo junto. Eu, na adolescência, assim, comecei a me interessar por poesia, escrever os primeiros poemas e contos, na época eu escrevia. Quantos anos? 13, 14 anos. Caramba, ele escrevia Na mesma contos. época eu tinha aula de violão, comecei a aprender os primeiros acordes, já com desejo de compor, aí comprava aquelas revistinhas Vigu. Hoje em dia tem tudo no Cifras ali pela internet. Mas comprava as revistinhas para tocar as músicas e fui pegando gosto e fazendo também as primeiras músicas. E gostava muito de desenhar também, tinha um interesse por outras linguagens, mas sempre o impulso assim era o trabalho com a palavra. Tanto que eu nunca fiz assim música instrumental ou artes visuais, era sempre poemas visuais ou canções, ou enfim, era sempre estava envolvido o trabalho poético, né? Tudo que você faz, a sua vida é um poema. Assim, de certa forma é a minha plataforma, né? De onde eu me aventuro para outras linguagens. Gente, eu tô suando, mas é de emoção também, porque eu acabei de me dançar, que eu vou ficar suada mesmo, toda molhada aqui, pronto, acabou. Olha aqui. Agora, foi na escola, a escola acho que era Equipe, né? Que você conheceu alguns dos seus companheiros dos Titãs, não foi? Sim, no Colégio Equipe. No Colégio Equipe. Todos nós estudamos lá, com exceção do Belotto e do Charles, mas eu, Marcelo, Branco, Nando, Paulo Miklos era da minha classe e o Brito, estudávamos todos ali no colégio. E quem fazia programação cultural dos shows, que tinha, todo fim de semana tinha show no colégio, era o Serginho Groisman. Verdade, é verdade. Eu assisti no teatro ou no pátio do meu colégio, eu assisti shows de Gil, Caetano, Clementina de Jesus, Nelson Cavaquinho, Cartola, Elton Medeiros, Hermeto Pascoal, Luiz Melodia, Jorge Maltner, enfim, Novos Baianos. Eu assistia todo fim de semana, eu não saía da escola, né? Claro, porque de manhã tinha aula, de tarde sempre passava um filmes censurados passavam, tinha movimento estudantil, a gente ia nas passeatas junto, enfim, era uma... E aí, no fim de semana, eu voltava para o colégio, às vezes jogando bola na quadra, né, à tarde. E no fim de semana estava no colégio para ver os shows, então... Mas que escola é essa, gente? Eu quero aproveitar e mandar um beijo para o nosso amado Tony, maravilhoso. Um beijo, Tonizinho. Um beijo. A gente tá aqui, te homenageando também, está se recuperando lindamente, né? Já está em casa. Maluzinha, beijos. Mas vem cá, e aí a paixão pela escrita que a gente te levou para a faculdade de letras, porque você tentou fazer uma faculdade, plano B da vida, né? Assim. Comecei, mas larguei no meio, porque na mesma época eu estava também fazendo show já com Titãs. Antes disso teve a banda performática junto com a Aguilar. Antes da faculdade, antes de você querer fazer a faculdade, já tinha, porque foi a primeira banda, foi a banda performática. Como é que era essa banda, Arnaldo? Era uma invenção do Aguilar, que é um artista, um pintor incrível, um artista plástico. Conheço. E, enfim, dessa turma, né? Tinha os amigos, né? O Maltner, o Agripino, era meio da cena contracultural. Olha a performance. Miklos ali, né? Ele inventou de fazer uma banda e fizemos o primeiro disco, gravamos, né? O disco na época, isso é uma foto do encarte do disco. E eu morava com a Aguilar, né? Eu e a Gô, com quem eu era casado na época. E aí fizemos a banda e o primeiro disco foi produzido pelo Belchior, que aliás foi o primeiro intérprete a gravar uma canção minha. Ele curtiu o repertório, acabou ele gravando num disco dele também, 2 canções minhas. Eu amo o Belchior, cara. Amo o Belchior. E ele fez a produção desse disco. E a banda performática era uma coisa que misturava, né, as loucuras de performance do Aguilar com música. Então eu entrava com uma mala com objetos e ficava fazendo loucuras, penteando um disco de vinil, cortando páginas do livro, batendo panela, enfim. Uma coisa, a tua cara, né? A primeira performance que eu fiz com o Aguilar era assim, ele tocando piano com luva de boxe e eu tocava extintor de incêndio. Sensacional. E teve o primeiro LP, foi o quê? Foi com a banda performática, não foi? Foi, o primeiro disco, né? que eu gravei foi com a banda performática. Mas aí logo depois, em seguida... Depois veio o Titãs. Quer dizer, na época a gente 82 já foi... A gente já compunha junto, já fazia outros projetos juntos e tal.
Aí formamos a banda, o primeiro show foi em 82 e gravamos o primeiro disco só em 84. Então ficamos 2 anos fazendo show e eu ali tentando levar a faculdade. Chegou uma hora que não dava, que estava viajando o Brasil inteiro, eu larguei. Arnaldo, eu fazia química e teatro. O que aconteceu com a química? Abandonou também. Agora, Vitor, você sabia como é que chamava o primeiro nome do Titãs? Como é que era o nome da banda? Não, não sei. Não era Titãs só, não. Tinha mais coisa, não sabia? Conta pra ele como é que chamava. Titãs do Iê-Iê. Isso era um Titãs problema. do Iê-Iê. Eu achava, sempre falei que era do Titãs do Iê-Iê. Iê-Iê. Eu achava que Mas faltava. isso era um problema, porque todo mundo na imprensa falava tinha Titãs do Iê-Iê. A gente tinha que ficar corrigindo. Não, é um Iê a menos. Porque não era assim o Iê-Iê, como na Jovem Guarda, que a gente era criança e tal. Já era uma releitura. E aí, por que vocês tiraram Nos primeiros shows a gente tocava um pouco de tudo, era uma coisa bem diversificada. A gente tocava até alguns jingles, tocava o jingle do Dedê Dream, a Pulguinha dançando iê. Tocava, sei lá, enfim, músicas. E por que você tirou esse último Iê? Do Iê-Iê? Canções Porque corrigidas? não era Canções o corrigidas. Iê tradicional como Entendi, se conhecia, era claro, uma releitura, né? Mas por que vocês tiraram depois o Iê também? Os dois Iês? Porque aí também, na época que a gente gravou o primeiro disco, a gente resolveu ser só Titãs, tirar. Isso, na verdade, veio de uma enciclopédia que tinha, que era Titãs da Música, Sim, Titãs da Poesia, Titãs da Ciência. E era uma coisa, a gente fez Titãs do Iê. Depois achou que aquilo perdeu a graça e tirou. E quando lançou o primeiro disco mesmo, era só Titãs já. Já. Agora, vem cá, o primeiro disco já deu uma bombada, que foi o disco de estreia, já deu uma bombada, tinha... Sonífera Ilha, que estourou. Gente. Aí que a gente começou a fazer show pelo Brasil todo. E era sucesso em todas as rádios naquela época, né? Bom, tocava em todas as rádios, né? Isso já começou bombando, Arnaldo. Até porque tem aquele versinho, né? Não posso mais ficar aqui do seu ladinho ouvindo no radinho, né? E tinha uma coisa assim. Aí que bombava mesmo. Aí as rádios se empolgaram com exato, exatamente, Fabi. Liminha, você lembra, você que veio dos Mutantes, assim, você lembra quando você viu o Arnaldo Antunes pela primeira vez? Qual foi a sensação quando surgiram os Titãs, assim, sua? Bom, que eu vi mesmo foi no Cabeça Dinossauro, né? Sim. Que eles foram gravar comigo. E a primeira vez que eu vi o Arnaldo, ele estava sentado num sofá lá nas nuvens com esse lado estúdio. Aqui raspado. Ele e o Brito, assim, os dois mudos, cara. Era timidez. O estúdio, eu tinha acabado de gravar os Paralamas, né? Que tudo, o rock de bermuda, não sei o que, aquela descontração. Eu conhecia já os Paralamas. E os Titãs não. E aí desembarcaram aqueles 8 malucos, assim, todos vestidos de preto, branco com gola rolê, não sei o que, aqui no Rio de Janeiro. E o estúdio parecia um manicômio, cara. Era um negócio... É verdade. Era todo mundo... É um silêncio, sabe? Mas aí a gente foi se soltando, claro, né? Claro, a gente chegou uma hora que... Se soltaram bastante. Mas foi incrível, assim, porque era 8, né? 8 cabeças ali. Foi muito legal, muito legal. E a gente eu me lembro que o Belotto e o Fromer foram me procurar no Palace, eu estava tocando com o Lulu, eles queriam que eu produzisse o segundo disco, que era o Televisão. E por uma questão de agenda, não sei o que, acho que produzindo o Gil, não deu para fazer. Eles ficaram comigo. Começaram a falar mal de mim, né? Arnaldo! Eu não lembro disso. Eu não falei. Aqui é sem censura, tá vendo? Surgir essa história agora foi essa história foi boa, né? Mas a gente ficou amigo logo, né? Assim, foi uma coisa... E com o Arnaldo, teve uma música que é o Quê? Que foi uma música assim que, porra, eu me apeguei muito àquela música, né? A gente ficou uma semana no estúdio fazendo uma música, era uma coisa totalmente proibida, né? O André, o presidente da gravadora, não podia saber. André Midani? A gente ficou uma semana numa música. Né? E a música foi o maior sucesso. Foi. Bons Valeu tempos que podia ficar uma semana numa música, né? No estúdio, né? Valeu a pena. E você, Vitor, como é que foi quando você viu o Arnaldo Antunes assim pela primeira vez? Eu não me lembro quando é que eu vi o Arnaldo Antunes pela primeira vez. Mas eu acho isso até um pouco mais interessante, porque a primeira vez eu já até respondi isso junto dele em outra oportunidade. A primeira vez que eu tenho uma memória musical de Arnaldo
Eu sou uma pessoa que cresci como criança na década de 90. Então, a primeira lembrança que eu tenho de um encontro musical com o Arnaldo foi ouvindo o Lavar as Mãos no Castelo Rá-Tim-Bum. Que, primeiro de tudo, é uma música incrível. Essa música é sensacional. E, segundo, o que eu acho interessante é que, como é um encontro incógnito, ou seja, não vi Arnaldo, mas ouvi sua voz, tem uma coisa que que eu acho que é muito preciosa para o começo da vida de um artista, que eu não sabia que era Arnaldo Antunes que estava cantando, eu estava assistindo o Castelo Rá-Tim-Bum e de vez em quando tocava, tudo é maravilhoso, e que de vez em quando tocava aquela música, que eu achava sensacional. Ponto. Anos depois você ouve pela primeira vez, ou no rádio, ou num disco, ou numa coisa, a voz de Arnaldo, e você reconecta com aquilo. Então, existe uma coisa que eu acho muito importante na vida do artista, que é você conseguir, aos poucos, durante a carreira, criar traços de singularidade do seu trabalho. Então, de forma tal que você consegue conectar exatamente quando é aquela pessoa, seja pela forma de compor, seja pela forma de cantar. No caso de Arnaldo, tem a forma de cantar, o timbre da voz, a forma de compor. E, de certa forma, eu acho isso interessante e precioso. Por quê? Porque eu cresci como um concertista, querendo ser um concertista de música erudita, e é muito difícil nesse mundo, você criar uma particularidade no seu jeito de tocar, a ponto que alguém ouça aquele piano e fala, meu irmão, isso é fulano de tal tocando piano. Então, isso é uma coisa que você tenta construir desde sempre, e é muito precioso os artistas que passaram pela sua vida, você como fã, como pessoa que ouve música, os artistas que fazem você ter essa vontade de buscar um personalismo no jeito de fazer música, um personalismo no jeito de tocar, no jeito de cantar, no jeito de compor. Então, é uma história boba, singela. Não é boba, não. Eu conheci Arnaldo ouvindo Lavar as Mãos no Castelo Rá-Tim-Bum. Porém, existe uma marca. Uma geração, existe uma marca Essa música educou uma geração. Mas é lindo o que ele falou, porque isso é muito importante. Quando você começa a ser o primeiro acorde de uma música, você fala, ih, fulano, você já percebe fulana. Já é. Isso, e perpetua isso, sim, né? Não só isso, existe o desafio de conseguir chegar a essa singularidade, existe o desafio de não se manter nela de maneira monótona. São dois desafios diferentes. Você conseguir criar uma marca, uma singularidade, uma particularidade, e ao mesmo tempo não se prender a ela a ponto de virar uma caricatura de si mesmo. Então, isso são dois, eu acho, grandes desafios, assim, para um artista longevo, que pretende ter uma longevidade numa forma de arte, e eu acho interessante, né? Isso é muito bacana. Eu nunca tinha pensado de ter sido uma inspiração nesse sentido, e acho que você conseguiu uma identidade musical, assim, das coisas que você faz, seja tocando ou compondo, ou concebendo arranjos e tal, que é uma conquista mesmo. E que bom que, de certa forma, eu sou um dos artistas que você viu, né, uma história parecida, assim, e acho que a sua identidade até transita para além das divisões entre música erudita, música popular, canção ou música instrumental, enfim, tá lá. Esse menino aqui... Ele é incrível, ele é 82, porque não é possível, né? Porque é espírito velho. Esse menino, essa criança aqui não é, pelo amor de Deus. Não, porque que artista que esse garoto é, que fala que ele tem, porque você falou de uma maneira um depoimento lindo. Eu tentei, eu fui raciocinando, pensando, eu preciso ter uma retórica legal aqui, tem que construir minhas ideias de maneira... Eu acho que você saiu do coração, você foi saindo, você foi falando, meu amor. O Vitor falou do programa Castelo Rá-Tim-Bum, a minha lembrança com o Arnaldo também de um programa de televisão. Os Titãs eram figurinha carimbada do Chacrinha. Chacrinha, claro. E eu me lembro do Arnaldo tocando um bacalhau como se fosse uma guitarra. Então essa é a primeira imagem que eu tenho de Arnaldo. Não, a gente inventava coisas para fazer no Chacrinha. Na época que tinha música televisão, eu ia com umas antenas coladas por baixo da blusa e tirava as antenas. Às vezes eu ia com uma carcaça de televisão cantando com a cabeça dentro de uma televisão. Enfim, a gente inventava coisas, né? Tinha outra música que eu ia com uns óculos com luz, que isso eu usava no show também.
Enfim, a gente inventava umas... Porque ali era muito performática a coisa. Exatamente. E televisão, agora, esse disco que o Arnaldo está citando, foi o disco que explodiu eles no Brasil inteiro. Sonífera Ilha do primeiro álbum, mas sim, televisão foi uma comoção, né? Televisão foi uma comoção, total, total. Agora, muitas canções, Arnaldo, desses primeiros discos, se tornaram, assim, eu posso dizer, assim, te juro que eu acho mesmo, hinos geracionais, né? Porque é como o Vitor falou, transpassaram gerações já, né? Eu acho isso incrível, porque são hinos mesmo. Você atribui a que isso? Olha, a gente vai fazendo a coisa, né? A gente não tem muito previsão da receptividade, como vai ser, mas sempre eu atribuo um pouco ao desejo de renovação constante, sabe? De não ficar repetindo aquilo que eu já fiz, que senão você fica meio estagnado. E o meu desejo sempre foi, assim, fazer uma coisa nova e poder pôr uma pedra ali para pisar e dar o próximo passo. Então, eu não gosto muito de repetir coisa que já fiz. Então, tem mesmo essa aventura, por exemplo, da gente fazer um show de voz e piano, ou de agora fazer esse disco Novo Mundo, com o Pupilo como produtor, Vitor, Kiko Dinucci, o Betão ali. É uma sonoridade também nova. Então, tem sempre esse desejo. Acho que isso tem a ver com a longevidade de uma carreira, porque o público quer novidade, o público não quer repetição, sabe? Tem isso também. É claro que você trabalha com uma margem de redundância, mas se você não tiver artisticamente se renovando, aquilo não rola, não é, Liminha? E que é meio a função. E a gente, na história dos Titãs, tinha isso, tanto que a gente chegou, né, ali no terceiro disco, aí chamou o Liminha e Liminha foi você produtor, falou do né? Primeiro com Sonífera, depois televisão, aí quando chegou no Cabeça foi uma renovação também ali. O Cabeça é o disco da vida de disco muita gente. Isso eu ia te perguntar, assim, porque disco é como filho, né? A gente perguntasse essa pergunta que de vez em quando me mandam fazer, eu faço, porque eu também me pergunto toda hora, qual é que é o filme que você mais fez, a peça que você mais gostou? Mas assim, eu acho que é tudo que nem filho, você gosta igual, mas se você tivesse que eleger, assim, um disco, o disco dos Titãs, assim... Eu acho que o Cabeça, né? E o Jesus, o Oblesque Blonde também, não dá. Eu gosto de cada um por um motivo também, com certeza. Enfim. Mas o Cabeça, sem dúvida, foi um disco talvez o mais importante da carreira dos Titãs. Né, mas Jesus não tem dente no País dos Banguelas também, não. Aquele citou do Jesus não tem dente no País dos Banguelas. Esse título já é genial, né? Cara, genial demais. Liminha, você foi produtor musical de discos icônicos dos Titãs, né? Como é que foi para você essa experiência? Foi uma maravilha. Porque, além de todo o trabalho, a música e tudo, a gente ficou amigo, né? É a banda que eu mais interagi, que eu toquei ao vivo com eles. Né? Inclusive agora, na turnê de reencontro. Na turnê agora também, né? Então, é uma banda que... Eles são muito inteligentes, sabe? Não tem ali o... É verdade. Eles são muito inteligentes, isso é muito bom. Mais ou menos, Liminha. Eles não têm ego. Por exemplo, o Fromer e o Bellotto, eles não são aqueles guitarristas, não sei o quê, vou só lá. Eles chegavam no estúdio e falavam, pô, Lima, isso aqui a gente já tentou isso, já tentou aquilo, vê aí o que dá para fazer, sabe? Não tinha, né, essa coisa, não, eu que vou solar, eu que não sei o quê. Então, foi a banda assim que eu mais participei, sabe? E tanto é que agora, né, recentemente, a gente fez o Titãs Encontro, que foi maravilhoso. E você fez televisão, Cabeça Dinossauro? Não, eu fiz Cabeça Dinossauro, Jesus, Go Back... E Blask Blonde. O Blask Blonde. Acústico MTV. O Acústico MTV. Volume 2. E Tudo ao mesmo tempo agora. Como estão vocês? Como estão vocês e Tudo ao mesmo tempo agora? Tudo ao mesmo tempo agora não foi. Foram 7 discos que você fez, né? Caramba, hein? Acho que eles gostaram de mim, eu gostei deles, né? E Liminha produziu depois, na minha carreira solo, o disco Ninguém e o acústico, que ele toca também. Aliás, eu adorei a versão de Comida com a Ana cantando, porque faz um medley com o quê? Quando saí dos Titãs, eu fiquei muitos anos sem cantar nada do repertório dos Titãs, porque a banda continuava, eles continuavam. Então, eu tinha um certo pudor com isso, assim. Só voltei a cantar Comida, por exemplo, no acústico, que aí já tinha o Liminha, e era também uma oportunidade de rever, né, todo o repertório da carreira e tal. E aí eu fazia um medley com o quê também, Comida e o quê, como você fez agora, como vocês fizeram. Porque o Liminha também produziu o disco da Ana. Eu sei da Ana Rato, maravilhosa.
Agora, eu ousaria dizer assim, pelo amor de Deus, não é se for uma blasfêmia assim, mas o Liminha, ele ajudou a criar uma identidade para os Titãs também. Você não acha, não, Arnaldo? Estava tudo esquematizado já? Como é que era? Não, as coisas foram acontecendo. Os Titãs sempre chegaram com boas ideias. Mas eu acho que eu viabilizei, assim, a coisa do som, né? Eu me lembro que o Branco estava falando agora no encontro, falou, pô, quando a gente escutou o primeiro disco, eles não tinham experiência de estúdio também, o estúdio não devia ser uma maravilha. O Branco falou assim, eu cheguei em casa, botei o disco, eu chorei. De emoção ou de raiva? Sonzinho assim, né? Não, a gente não ficou satisfeito com a sonoridade dos 2 primeiros discos. A gente só ficou satisfeito de ouvir um disco que a gente conseguiu tirar no estúdio o som que a gente fazia mesmo ao vivo e tal, quando teve o Cabeça, que aí o Liminha soube e também colaborou na criação dos arranjos, enfim. Foi importante essa... Então, gente, eu vou pedir, você está falando da Ana Rato, que é essa cantora maravilhosa, que disco mais lindo. Lindo. Caraca, Tá Aninha, incrível. você encerra esse bloco pra gente, por favor. Não vou me adaptar, pode ser? Porque eu não quero me adaptar, Liminha, tu vai ter que ir lá, hein? Bora. Você vai passar nessa passarela, Liminha vai ficar nessa passarela hoje. Gente, vamos lá, o palco do Sem Censura muita onda, de né? você, Ana Rato. Agora a gente vai ouvir a Ana Rato, a gente cantar. E você de casa continua com a gente, porque tem muita conversa e muita música, tá? Tá com você, meu amorzinho, Ana. O palco é seu. Obrigada. Que onda, hein? Caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém dizia? Será que eu escutei o que ninguém ouvia? Eu não vou me adaptar. Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho, essa cara não é minha. Mas é que quando eu me toquei, achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei o que ninguém dizia? Será que eu escutei o que ninguém ouvia? Eu não vou me adaptar. Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém dizia? Será que eu escutei o que ninguém ouvia? Eu não vou me adaptar.
Liminha, vem pra cá, garoto. Bora. O Sextou da Sem Censura tá de volta, cheio de autenticidade, poesia e histórias maravilhosas com esse multiartista. Gente, extraordinário. É único. Arnaldo Antunes, o nosso homenageado queridíssimo de hoje no nosso Sextou. E a gente acabou de ouvir a Ana Rato cantando uma das músicas de um projeto que foi sucesso absoluto e conquistou o Brasil inteiro, os Tribalistas. Arnaldo ao lado de dois parceiros incríveis, Marisa Monte e Carlinhos Brown. E nas palavras do próprio Brown, abre aspas, eu detesto esse negócio aqui, mas vou fazer, tá? Abre aspas. Quando eu encontrei a Marisa e o Arnaldo, eu encontrei o Brasil. Fecha aspas. Caraca, que bonito isso, hein? Maravilhoso. Essa foi, né? Caramba, essa fala do Carlinhos é maravilhosa. Como é que surgiu esse encontro de vocês? Pois é, tá o Brasil lá, né? Bahia, Rio, São Paulo. Total. Oiapoque, Chuí. Mas como é que a ideia foi de como que surgiu? A gente, na verdade, eu estava gravando o disco Paradeiro, eu convidei o Carlinhos para ser o produtor, junto com a Lê Siqueira, eram os dois produtores, que nem ela tem dois produtores, Cassim e Liminha, né, nesse trabalho. Era um disco, mas eu fui gravar na Bahia e eu geralmente fazia os arranjos antes e ia registrar. Essa vez não, eu falei, vou chegar com as canções para fazer os arranjos lá, com a participação do Carlinhos e dos músicos que ele ia regimentar para cada faixa ali. Então foi um disco muito concebido ali na Bahia, com muito pouca coisa pensada antes. Eu cheguei muito fresco, assim, para realmente ter as ideias do Carlinhos, que é o disco Paradeiro. E a faixa que dá título a esse disco é uma parceria de nós três, que Marisa me mandou a melodia que eles tinham feito, eu fiz a letra, enfim. E aí eu quis gravar com ele e convidei ela para cantar, para fazer uma participação no disco, como isso já aconteceu muitas vezes, inclusive no novo disco, Novo Mundo. Tem uma canção inédita nova da gente, que eu canto junto com Marisa. E, enfim, nossa voz junto, né, já tem essa magia. E aí Marisa foi gravar a voz dela e acabamos começando a compor muitas músicas. Se animaram. Aí aquilo foi virando uma usina de criação, assim, Marisa no estúdio ou na casa do Carlinhos, ela ia gravar a voz e voltava no dia seguinte, aí ela adiava a passagem dela, depois adiava de novo, acabou ficando a semana toda e a gente compondo alucinadamente. Fizemos juntos, sei lá, mais de 20 músicas, acabamos falando. Quando a gente viu que tinha resultado desse encontro, a gente falou, não, temos que gravar isso junto. Aí um ano depois a gente se reuniu no estúdio lá no Rio, na casa da Marisa. Aqui no Rio, garoto? Aqui no Rio. Já que eu estava na Bahia, né? Estava na Bahia. Eu estava na Bahia. Vamos ver se essa geopolítica direito aí. E aí fizemos o disco, enfim. Aí... Gente, viva a Bahia! Viva a Bahia! É muito inspiradora a Bahia. Eu acho que vocês nem poderiam imaginar que foi a explosão que foi, né? Não, porque era uma coisa muito despretensiosa. Assim, as músicas surgiram muito espontaneamente, a gravação também foi a gente gravando uma música por dia e fluiu muito naturalmente, assim. E aí foi um estouro que a gente não esperava. Estouro, cara. Deixa eu dar um número. Esse Despretensão vendeu 2 milhões de discos no primeiro disco. Que todo mundo esperava uma turnê e essa turnê só veio 15 anos depois. Quando a gente fez o segundo. Depois de 15 anos a gente fez. Mas esse período de 15 anos não é que a gente parasse de compor junto. Isso virou um exercício comum, a gente se encontrar para fazer música, ou eu e Carlinhos, eu e Marisa, ou nós três. Às vezes a gente viajava, passava um fim de semana em algum lugar só para ficar compondo. E tem uma tribalista que mandou um recado para você. Vamos ver, por favor, gente? Roda? Boa tarde a todos vocês que estão assistindo Sem Censura. Boa tarde, Cissa. E boa tarde, meu querido amigo, parceiro Arnaldo. Me chamaram aqui hoje para falar um pouquinho sobre a nossa relação de criação. Nesses anos todos, é claro que a gente já teve a oportunidade de fazer música de todas as maneiras possíveis, seja remotamente, seja por telefone, seja presencialmente, seja fazendo letra e música juntos, seja você fazendo uma letra para uma música minha, seja a gente fazendo uma letra junto para uma música sua. E a única regra assim, que existe é mesmo o respeito à criação e a liberdade de deixar que ela dite as regras, né? Mas uma coisa que eu posso dizer é que uma das maiores alegrias da vida é a gente concluir uma canção e ficar feliz com elas. E para mim, quando é com você, é mais feliz ainda,
como essa canção que a gente acabou de gravar junto no seu álbum Sou Só, que é uma música linda aí, sobre o sol que está aqui hoje, marcando presença, e sobre a grandeza desse astro que nos serve com tanta constância e intensidade. Então, agradeço imensamente pela sua presença, Arnaldo, na minha vida. Tenho noção de que ela fez toda a diferença e que eu sigo aprendendo e crescendo com você e proporcionando ao mundo músicas lindas juntos. Então, conte comigo sempre. Muito obrigada. Lindeza! Beijo, Marisa. Obrigada! Quero você aqui, Marisa. Vamos fazer um sextou com a Marisa? Não tenho roupa pra isso. Nenhum. Você vai ter que vir, Arnaldo. Arnaldo, mesmo sendo um projeto com 3 grandíssimos nomes, como a gente estava falando, essa repercussão foi extraordinária, né? Foi uma coisa que vocês viraram um sucesso, assim, que a gente pode dizer popular também. Foi em todas as camadas, né? Sim, é um fenômeno. Sim. Eu acho que eu comprei uns 50, assim, eu estava casado, lembra? Agora era o casamento mesmo, Liminha? Não sei. Que eu estava... que Liminha era meu vizinho. Não, já me lembrei. E aí ele morava em Itaipava. E eu subia de carro, ouvindo aos berros. Eu chegava na casa dele, botava para ele escutar, e ele era médico. Lembra quando a gente tinha sítio lá na Serra? Lembro. Lembro, você sabe dessa história. E eu chegava e aí... E eu dava pra todo mundo. O Liminha tá querendo ser discreto. O Liminha tentando ser discreto. É que ele era vizinho aqui no Rio e na Serra também. A gente tinha casa lá. Não. Mas era uma coisa que eu acho que virou, né, em todas as camadas, assim, deu uma horizontalizada, inclusive né? fora do Brasil, na Itália, em Portugal, na Espanha, entrou nas paradas, nos primeiros lugares das paradas de vários países, assim, foi muito bacana. Não, foi um disco importante, foi um álbum muito importante. Mas eu queria voltar um pouquinho só para essa turnê recente agora, de 40 anos dos Titãs, só para a gente fazer a história toda sua, que foi muito bonita. Vocês se juntaram de novo para comemorar, celebrar os 40 anos. Vocês 8. Liminha estava também, não estava? Tava. Como é que foi para você estar no palco com essa banda? Caramba! Então, é que eu fiz um aquecimento antes, né? Quando eu gravei os discos, então eu conhecia bastante, porque nesse repertório eu estava fazendo um pouco o papel do Fromer, das guitarras do Fromer. Marcelo. E as minhas, que eu também toquei bastante nos discos. Então, para mim foi do céu, cara. Presente, foi né? Uma coisa incrível. Acho que foi o show mais legal, né? Foi uma delícia, para mim, pelo menos... Foi. Grande, né? Em São Paulo, lá no Allianz Parque, nossa, aquele palco, todo mundo enlouquecido. Foi lindo demais. Foi recorde, assim, de bilheteria, foram 6 shows, né? 6 no Allianz, Ao todo, a gente, na verdade, ia fazer só 20, né, no começo, aí acabamos fazendo 50. Na primeira semana já falaram, não são só... Não dá para ser só 20. Vamos aumentar aí, né? E uma coisa muito legal, eu fui no show aqui no Rio, né? Era as famílias nos bastidores, todo mundo curtindo, Malu emocionadíssima, sabe? A família de todos eles curtindo, isso foi muito bonito. A Cissa voltou um tempinho, eu queria voltar mais um tempinho ainda, porque a gente estava falando da época dos Titãs, e eu queria saber, Arnaldo, como é que era fazer sucesso, o sucesso estrondoso que vocês estavam fazendo num país saindo da ditadura? Pois é, ainda tinha, a gente pegou um finzinho de censura, né? No primeiro disco tinha uma música que foi censurada, depois no próprio Cabeça, foi no Cabeça ou no Jesus, não sei, Bichos Escrotos é do Cabeça? Não. Bichos Escrotos é do Jesus. É do Jesus, né? Que o Vão Se Fuder não podia cantar, não podia tocar na rádio, então eles tinham que editar. No começo não podia nem vender o disco, mas depois conseguiu a liberação para sair no disco e tal, não podia execução pública na rádio por causa do pau. Hoje não pode. Aí acho que as rádios tocavam e dessa hora tiravam. Lembra quando dava aquela mas a gente não podia cantar nos shows na época. Então a gente era incrível, né? Porque a gente cantando a música, o público todo cantando junto, e na hora do Vão Se Fuder a gente deixava pro público cantar. E todo mundo, vão se fuder! Genial! Era incrível. Genial. Então, mas teve um finzinho da censura e tal.
Mas a gente já estava num período de abertura política, né, que podia fazer música sobre a polícia, sobre o estado de violência, sobre a família, enfim, coisas que, se fosse 10 anos atrás, não poderia. Já era né? 85 isso por aí, não era? A gente, na verdade, cresceu adolescente durante a pior fase da ditadura ali, Sim, né? Também. A gente ali, 12, 13 anos, eu sou de 60, né? Então, eu lembro, na época do Colégio Equipe, a gente ia nas passeatas, tomava bomba de gás lacrimogêneo, tinha todo eu tinha muito medo de polícia, qualquer coisa, passava um carro de polícia, enfim, isso até hoje eu sou meio... Eu também morro de medo. Mas são traumas que ficam, assim, né? Mas, enfim, eu acho que a gente já pegou, né, no começo dos Titãs, um projeto de abertura política e depois com a campanha para as diretas, tudo isso. Foi na passagem, foi na época de Tancredo, né? Que por isso que a gente tem horror. Quem viveu a ditadura sabe o horror que era aqui. A gente tem horror de uma volta do autoritarismo, como recentemente a gente teve no Brasil, com esse governo Bolsonaro, e depois a tentativa de golpe, que essas pessoas na rua pedindo a volta do AI-5. Gente, isso é uma insanidade. É a coisa mais triste ver que tem gente querendo uma ditadura militar de novo. Isso é uma coisa, para mim, acho que a maioria das pessoas sãs e sensatas, é um absurdo. É inconcebível, é um retrocesso absurdo. Como é que pode pensar? Agora, Vitor, você chegou a ver um desses shows? Assisti um do Allianz Parque. Tá falando dos shows assisti. Do reencontro. É uma loucura esses shows. Você do Rá-Tim-Bum para esses shows, como é que foi? Esses shows gigantescos são muito loucos, né? Porque o palco é muito gigante, tudo que está acontecendo, a quantidade de pessoas assistindo é muito grande. Então, assim, na época que Arnaldo estava fazendo a turnê com Titãs, na mesma época a gente estava fazendo a turnê do nosso disco, o Lágrimas no Mar. Lágrimas do Mar, Lágrimas do Mar. Então, eu não sei como é que era para Arnaldo. Para mim, quando eu assisti o show do Titãs, eu falei, meu Deus do céu, é uma loucura, porque eu e Arnaldo estamos fazendo show piano e voz para teatro, as pessoas sentadas, um negócio super concentrado, super silencioso, assim. E no fim de semana seguinte, Arnaldo vai para um estádio de futebol fazer show para tipo 50 mil pessoas enlouquecidas. Achei muito interessante assistir o show do Titãs. É uma banda que eu não tenho tanta história de ter ouvido muito e nunca tinha assistido um show. Então, deve ter sido, nossa, porque um show dos Titãs E aí fui muito de amigo de Arnaldo, naquele sentido, tipo, eles iam cantando música, né, cada um integrante. Quando chegava nas músicas de Arnaldo, eu fazia a torcida. Que bonitinho, gente. Tá maravilhoso. A gente ficou 3 anos excursionando com esse trabalho Lágrimas no Mar, que é o disco que a gente gravou junto. Queria que você falasse um pouquinho de Lágrimas no Mar. Por favor, falem os dois. Não, foi um encontro, uma descoberta de uma linguagem comum, porque é uma coisa de piano e voz, mas eu acho que é diferente de tudo que eu já ouvi de piano e voz, enfim. O Vitor é esse artista, enfim, um inventor, né, de uma linguagem no piano, os arranjos que ele faz, e mesmo um desejo de experimentar muito parecido, e a sensibilidade dele para a canção, ele que vem da música instrumental, mas que compreende a canção a cada nota, assim, você sente que tem uma sensibilidade que está traduzindo musicalmente o que a letra está dizendo, que é o que a gente, que a gente preza, né, numa canção. Então, foi um encontro, assim, uma descoberta mesmo de uma linguagem de muitas afinidades, uma sintonia muito legal. E deu muito certo, fizemos muitos shows no Brasil, fora do Brasil, enfim. A gente fez três anos de turnê. Começou antes desse projeto, né? Sim, na verdade a gente começou as primeiras conversas um pouco antes da pandemia. Então existia uma vontade do Arnaldo de fazer um show piano-voz ainda do disco dele anterior, que chama o Real Resiste. Então a gente teve algumas conversas e alguns ensaios, e a gente chegou a fazer alguns ensaios gerais para estrear esse show. Um pouco antes da estreia do show, que se eu não me engano ia ser o primeiro show, ia ser em Porto Alegre, eu acho que era isso. Começou a ter os cancelamentos por causa da pandemia. Então teve o fechamento e sempre naquele caminhar de você achar que daqui a 3 meses tudo vai abrir de novo, daqui a 6 meses vai abrir. E aí isso foi um ano, isso foi 2 anos. E
no meio disso, como a gente teve um entusiasmo muito grande com o nosso trabalho, com os lugares onde a gente estava chegando com as canções e também uma afinidade muito grande artística, a gente começou a pensar, pô, vamos gravar alguma coisa? Já que o show, basicamente... E o pior é que a gente fez alguns shows online muito bonitos. A gente fez um show, por exemplo, online dentro do pavilhão do Tunga, em Inhotim. Nossa! É belíssimo esse show que a gente fez. Foi maravilhoso. Salve, está disponível no YouTube. Está disponível. A gente fez no Teatro Municipal de São Paulo. Só que é aquela coisa meio triste. É lindo, mas triste porque é o teatro vazio, mas... É também um show online muito lindo que a gente fez no Teatro Municipal de São Paulo. E aí a gente falou, vamos gravar uma música. A gente pensou numa música A gente tinha uma pira com uma música do Itamar Assunção, que ele gravou num disco chamado Isso Vai Dar Repercussão, que é um disco de 2004, dele com o Naná Vasconcelos. A gente ficava nessa piração, pô, é um compositor e cantor paulistano com um instrumentista de Pernambuco. Tem tudo a ver com a gente. É o espelho perfeito do nosso trabalho. Vamos fazer essa música. Então a gente gravou o Fim de Festa e disso, de um single, virou 2 singles, porque tinha a música chamada Lágrimas no Mar que Arnaldo queria gravar. E aí de 2 singles virou, vamos fazer um EP, de EP virou um disco. É que nem tribalista. A gente foi se entusiasmando. Assim. Durante a gravação do disco também coisas foram surgindo. A gente gravou o disco, ficou um tempo no sítio de Arnaldo que ele tem e gravando num estúdio perto do sítio. Então, fora da cidade. Então, a gente teve um processo de imersão mesmo, juntos. E isso acabou gerando 3 anos de turnê. A gente passou por vários países, por várias capitais do Brasil, várias cidades do interior do Brasil, na América do Norte, na Europa. E ficamos 3 anos com um show piano e voz, um concerto de piano e voz esquisitíssimo, maravilhoso. Adoro esquisito. Muita emoção, né? Uma coisa que você sente uma comoção nas pessoas. Muita gente depois vinha falar, eu chorei no show. Sim. Mas isso é muito bonito que você tem também na sua trajetória, porque você trabalha com parcerias de pessoas, os cantores, músicos, consagradésimos, Liminha, da vida, e você também traz sempre gente nova, como é o caso do Vitor e o caso da Ana. Queria colocar a Ana no papo aqui também, Aninha. Sim. Como é que foi fazer esse disco agora? Você acabou de lançar um disco deslumbrante. Eu fiquei, nossa, só com músicas de Arnaldo Antunes. Você já queria ouviu? Saber, porra, como não, né? Fazer aqui, quer saber que é narrado de mulher, essa menina danada. Fiquei lá na sua rede social vendo tudo, falei que incrível essa mulher. Como é que te atraiu assim logo para fazer um disco só das músicas do Arnaldo? Na verdade, esse já é o 2º disco que eu faço só com músicas do Arnaldo e parceiros, né? Eu na verdade, queria muito fazer... Eu sou compositora também, esse é o meu 7º disco, na verdade, de carreira. Muitos anos aí nessa estrada. É tudo novinho, gente. É tudo Fabi sabe, Fabi conhece. Fabi. Oh, meu Deus. E aí eu estava com muita vontade de fazer um disco só como intérprete, assim. Porque sempre falo, meu ofício primeiro é sempre cantar. Claro, gosto de escrever, toco violão, uma coisa vai ajudando a outra, mas eu queria muito fazer um disco só de intérprete, para isso escolher um compositor que ali tivesse me fazendo sentido naquele momento. E por curiosidade, até então eu não tinha gravado Arnaldo ainda. Apesar de já ter cantado em rodinhas de violão, feito até em show, Socorro é uma música que eu faço em show há muito tempo. Era uma outra versão, assim, meio dub, assim, completamente diferente do que a gente está fazendo agora. Mas eu não tinha gravado e naquele momento eu acho que eu entrei, na verdade, em contato com a obra do Arnaldo solo, pós-Titãs, que eu também sou geração chacrinha, totalmente Titãs, anos 80 e tal. E depois disso ele então começou com a carreira solo e eu acho que eu fui, na verdade, entrar em contato mesmo, de ouvir os discos, eu ouvi todos os discos do Arnaldo solo, mas a princípio eu conhecia ele através das cantoras, né? A Adriana Calcanhoto, Zélia Duncan, Cássia Eller, Marisa Monte, depois Tribalistas e tal, mas eu acho que eu cheguei mais tarde para entender e conhecer melhor a obra do Arnaldo e aí quando eu vi eu estava mergulhada e acho que mais madura também, mais identificada com aquele vasto leque daquele mundo de Arnaldo muito eclético. Eu sou muito eclética, também sagitariana. Me identifico com várias porções ali que são
é um leque muito vasto, né? Assim, é até difícil pensar. Eu fiz 2 discos até curtos para o tamanho do repertório que eu podia. Ana, mas é porque... No seu primeiro disco do Arnaldo não tinha nenhuma canção inédita, só releitura. Né? Era só releitura. E aí, nesse segundo disco, o Arnaldo te presenteou com algumas canções, né? E aí, na verdade, não era nem para ser um disco. A gente não tinha esse plano, vou fazer 2 discos do Arnaldo, assim, né? Eu tinha aquele de releituras que o Liminha produziu e foi uma coisa meio quase pandêmica ainda, né? A gente gravava de máscara com pouca gente no estúdio. O segundo, a gente já fazia os shows, eram 10 faixas. As 10 faixas não davam conta de um show de 1h15, né? Que é mais ou menos o tamanho de show que a gente faz. Então, eu fui pensando outras músicas do Arnaldo, alguns hits também, para, né, chegar na galera e tal, e outras coisas também. E aí, com os nossos arranjos, a gente com essa banda aqui fazendo arranjos muito bacanas. Nossa Senhora! E aí o Cassinho um dia me falou, poxa, Ana, você não pilha de gravar essas músicas? Não, eram 3, Lágrimas no Mar, que eu também fui das que chorei muito nesse show, e essa música me tocou profundamente e tal. Eu falei, quando essas coisas acontecem, a gente não deixa passar. Claro. Lágrimas no Mar foi uma, Se Tudo Pode Acontecer a outra... E Sem Você, que a gente já fazia no show e estava super funcionando. Aí ele falou, pô, você não pilha de gravar? Aí eu fiquei pensando, poxa, seria legal um EP, quase um complemento do primeiro. Só que eu falei assim, pô, mas releitura de novo, a gente já estava a essa altura mais próximo, eu assim, né, com um contato mais próximo com o Arnaldo. Falei, vou ser abusada, vou mandar, falando desse plano, vou mandar uma mensagem para ele perguntando, porque naquele acervo imenso deve ter alguma coisa novinha, inédita, que de repente né, ninguém gravou, para ser a cereja do bolo do EP, que seriam 4 faixas, essas 3 e mais uma inédita que ele pudesse me presentear. E aí eu falei, essa altura ele já sabe mais ou menos o que me cabe, o que me veste bem, né? Eu sempre falo, música é meio, né? Tem que vestir, caber e tal. E aí, só que aí ele mandou 6 músicas. Aí depois mandou ela escolher, a princípio não era Não, eu não esqueço, ele mandou assim, desculpe a enxurrada. Desculpe a enxurrada, mas era para você ter opções e tal. Ele é poeta até na hora de mandar a música, né? Olha, desculpe a enxurrada. Aí eu falei, como é que eu vou gravar uma dessas? Eu adorei tudo, eu falei, desculpa, posso gravar mais do que uma? Aí quando eu vi, mostrei para os meninos, no bolo das que ele mandou, a gente foi, né, costurando o repertório, que tem uma historinha para contar. E aí ficaram 5 inéditas das que ele mandou, mais 5 outras releituras com essas que eu ia gravar no EP, que eu já queria fazer e tal, e aí... E acabamos fazendo uma também. E acabei sendo juntos, parceira, ainda fui mais abusada ainda. Ela me pediu uma letra, eu mandei, ela musicou e ficou. É verdade, estreio como parceira dele. Parceira do Arnaldo Antunes, você é, Ana Rato, olha que espetáculo. Cícero, ainda tem uma história boa, porque o Arnaldo mandou música e depois pediu de volta. Foi isso, Arnaldo? Não, mas isso você não lembra. Não, uma bobagem, nem tinha começado a gravar ainda. Era amanhã de manhã. Que eu mandei para ela, eu queria gravar no meu disco. Eu falei, posso gravar? Teve, eu nem lembrava Não, ele disso. até falou assim, caramba, eu te mandei no bolo, mandei uma que eu acho que eu quero gravar no próximo. Você pode gravar, só assim, se você gravar, lança um pouquinho depois, imagina. Não, ele mandou uma enxurrada, né, Ana? Mandou então, uma enxurrada, ele tem direito, né? Sua, imagina. Já tinha uma outra. Agora, Liminha foi produtor do primeiro, então, né, da Ana? Sim, você já conhecia a Ana, Liminha? Conhecia, assim, de... encontrar nos shows. De Obras e Olá. De Rio de Janeiro, né? Mas não, a gente nunca tinha trabalhado juntos, não. E foi como o trabalho? Foi com músicas do Arnaldo? Você estava grávida, não estava? Tava. Então, a gente se encontrava assim, era engraçado nos shows e tal, né? Coisas assim, eu ficava assim, claro que o Liminha sempre foi também um outro sonho de consumo para mim, assim, ter o Liminha produzindo um disco meu, sempre foi uma coisa que me passava ali. E aí, de repente, eu falei, esse é o momento, porque eu quero gravar Arnaldo e, né, acho que tem tudo a ver, né, Liminha tendo produzido tantas coisas. Mas eu encontrava eles nos lugares, ficava meio sem graça, assim, não sei se falava, mas ele vinha falar comigo. Eu falei, caramba, ele sabe que eu sou legal, já é uma coisa, alguma coisa. E aí, quando eu estava com esse projeto na mão, já tinha feito um deverzinho de casa, já tinha feito uma pensagem de músicas, tinha tirado até alguns tons, né, já levei um deverzinho de casa. E aí falei, vou escrever. Escrevi uma DM, né, que fala no Instagram para ele, não tinha o telefone, mas tinha como conseguir. Mas eu falei, vai que ele me responde por aqui mesmo. Falando do projeto, ele respondeu mandando um número. E a gente marcou uma reunião, eu estava gigante, Você estava gestando grávida duas coisas, né? Exatamente. Gestando filho e a gente fez essa primeira reunião, bateu tudo direitinho e a gente ia começar, e aí pandemia. E aí nasceu o filho também, fiquei naquela bolha
bolha ao quadrado, ao cubo, porque era uma bolha muito maior do que eu pensaria, né? Mas aí depois, logo quando a gente começou a poder, né, as coisas se flexibilizaram mais e tal, a gente foi voltando para o estúdio. É um disco com o Liminha, por causa disso, mas nada minimalista em sonoridade, porque ele é uma banda, então ele pode fazer o diabo, só ele no estúdio, né? Então não é um disco minimalista em termos de sonoridade, mas é um disco com pouca gente no estúdio, né? Era eu, você, o Dani, que ficava gravando som, eventualmente uma participação ou outra, teclado e tal. Mas ficou deslumbrante, gente. E aí depois esse que começou tudo. Esse no segundo disco ele estava com o diretor musical. O Liminha pensou o Cassim para a banda, para eu fazer o primeiro disco. Ele fez parte da minha banda. E aí ele veio com essa ideia. Eu falei, por que vocês não produzem juntos? Né? Agora vai juntar a fome com a vontade de comer. Não, e lindo, e foi lindo, gente. E é um barato, né, Arnaldo? Um disco lindo. E uma dessas que eu mandei na Enxurrada é uma parceria com o Liminha e com Paulo Miklos, que a gente na época se reuniu para fazer música e fizemos várias, né? Foi. E essa estava meio ali, assim, de lado. E você gravou? Eu já pensei em gravar muitas vezes e acabei não gravando, porque, enfim, tem que combinar com o repertório do resto, né? Mas é uma música que eu adoro. Muito e aí eu mandei, enfim, tem uma parceria ali. Mas aí chegou 92. A 92, carreira solo, né? Você vinha habituado assim, sei lá, como eu posso falar, decisões coletivas, você fazia parte de uma banda. Depois, como é que foi esse movimento de você estava preparado, assim, você estranhou, assim? Olha, eu já vinha fazendo um trabalho paralelamente aos Titãs, que era esse projeto do Nome, que era um trabalho de vídeos de animação com músicas e poesia, enfim. Era um projeto que juntava tudo, assim, a minha produção em poesia visual, agora com a inserção de movimento na tela, com as canções que eu vinha compondo e que não cabiam nos Titãs, como umas coisas mais experimentais de poesia. E aí esse projeto foi me seduzindo, ao mesmo tempo tinha um certo desgaste do projeto coletivo com os Titãs e tal. Aí resolvi sair da banda para fazer esse projeto. Agora, a carreira solo continua tendo um aspecto coletivo, porque música sempre é coletiva. Então, os músicos que tocam comigo, sempre claro. Aí começam a compor com eles, é sempre um pouco parecido, assim. A música popular tem essa natureza coletiva, né? E, então, nesse sentido, não muda muito, mas eu pude, por exemplo, experimentar várias formações diferentes, instrumentais nos meus discos, pude cantar em de outras formas, né? Porque nos Titãs eu cantava tudo muito berrado para competir com o peso da banda e a voz tinha que vazar aquilo, né? Vazava. Aí eu pude começar a experimentar cantar com um tom mais naturalmente grave da minha voz. Que é a sua voz, exato. Enfim, algumas canções, outras mais adequado, o canto era berrado mesmo, então mas podia exercer uma diversidade maior de gêneros e tudo isso. Mas, Arnaldo, tem uma coisa assim que eu acho... Experimentar coisas que não cabiam naquele consenso. Então, foi uma decisão muito pensada e tal, e já com um projeto um pouco encaminhado, né? E ciclos que se fecham na vida também, né? Tem um momento de... Foram 10 anos, né? Exatamente. De 82 a 92. Agora, eu só queria, antes que a Ana cante mais uma canção, porque você não estava nem aqui no roteiro, mas é uma coisa que eu amo tanto, que eu acho que é no Amor é Love dos Tribalistas. Aquele texto que você fala é do Essa de Queiroz? Essa de Queiroz. Caramba, essa música é da Marisa, né? Essa Marisa música. E Carlinhos. E Carlinhos. Mas você, nossa senhora, com aquele texto do Essa... Eu fiz a leitura do Essa e depois participei do videoclipe, que é um videoclipe de época do século XIX. É verdade! Assim. É bem bonito esse. Essa música é de Memórias, Crônicas e Declarações de Amor, que é um disco da Marisa. É da Marisa, exatamente. É porque esse texto, quando a primeira vez que eu escutei, me mexeu todo. Eu falei, eu já li isso. Aí eu falei, cara, um dia eu vou perguntar para ele Essa de Queiroz. Essa de Maravilhoso, tá vendo? Imagina a gente ouvir Essa de Queiroz no rádio. Olha o poder que a gente tem. Basílio. Meu primo Basílio, meu Deus do céu. Agora, vamos mais música, Arnaldo Antunes? Aninha! Cadê você, Liminha? Vai lá, Lima. Lima tá na passarela e você de casa. A gente continua com a gente, porque não é qualquer dia que a gente recebe um titã na nossa bancada, não, tá? É com você, Aninha, por favor, o palco é seu.
fazer como eu vou viver. Eu gosto de ficar só, mas gosto mais de você. Eu gosto da luz do sol, mas chove sempre agora sem você. Sem você, sem você, sem você, sem você, sem você, sem você, se tudo pode acontecer, se pode acontecer qualquer coisa, um deserto florescer, uma nuvem cheia não chover, pode alguém aparecer e acontecer de ser você, um cometa vir ao chão, um relâmpago na escuridão, e a gente caminhando de mão dada de qualquer maneira. Eu quero que esse momento dure a vida inteira, e além da vida ainda de manhã, outro dia, se for eu e você, se assim acontecer. Se tudo pode acontecer, se pode acontecer qualquer coisa, um deserto florescer, uma nuvem cheia não chover, pode alguém aparecer e acontecer de ser você, um cometa vir ao chão, um relâmpago na escuridão, e a gente caminhando de mão dada de qualquer maneira. Eu quero que esse momento dure a vida inteira, e além da vida ainda de manhã, outro dia, se for eu e você, se assim acontecer. E a gente caminhando de mão dada de qualquer maneira. Eu quero que esse momento dure a vida inteira, e além da vida ainda de manhã, no outro dia, se for eu e você, se assim acontecer. Linda, 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 Ana Rato, ao vivo no Sem Censura. Fiquei até gaga. Homenageando Arnaldo Antunes. Gente, bem-vindos de volta, meus amores. Vamos continuar com esse gênio aqui, Arnaldo. A palavra, pelo que eu te acompanha desde que você apareceu, né? A gente tem mais ou menos... Desculpa, só dizer, eu adoro esse arranjo, porque ela lindo, conseguiu renovar essa canção que eu já tinha gravado, a Vanderlei já tinha gravado, enfim, é uma música que foi gravada por várias pessoas, e é um arranjo muito fresco, assim, eu achei, é um dos arranjos que eu mais gosto do disco. Viu, Aninha? Que coisa linda. Muito lindo. Mas isso é uma coisa que é importante em você, porque ao mesmo tempo que você trabalha com pessoas, que a gente até comentou aqui, você com grandes compositores e artistas, você também agrega as pessoas mais jovens na sua vida sempre. Isso é lindo, você perpetua, porque a Ana Rato, o Vitor, isso é muito importante. Agora no disco novo tem o Vandal, a Ana Frango Elétrico, que são já outra geração. E eu acho também outra coisa que eu acho muito interessante, bonito em você, porque você é
é o autor da sua própria obra, óbvio, né? Assim, da sua composição, você é o compositor principal da sua obra, mas você também faz para outros artistas. Sim. Isso é lindo também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que você faz trilhas para filme, você faz... Sim. Tem muita coisa, tem muita coisa que é por convites, né? Que quando é um convite que tem uma afinidade artística e enfim, uma sedução, assim, eu fico entusiasmado, eu acabo fazendo. E isso vem de vários lados. Então, tem parceiros como João Bosco, Paulinho da Viola, Gil, Jorge Benjó, que enfim, estou dando exemplos de pessoas mais velhas que eu. E, ao mesmo tempo, pessoas da minha geração, como os próprios Titãs, Marisa, Carlinhos, enfim... o Edgar Scandurra, que tocou comigo muitos anos, e pessoas mais novas, como o Vitor. Aliás, temos uma parceria já que ainda não foi gravada. Isso é verdade. Gente, Vitor, jura? Que emoção, hein? É bonita a música. Mas quem fez a letra? Ele? Você? Pô, gente, eu vou fazer a letra. Peraí, eu lembro pra lá, eu tenho uma letra pra te dar aquela loucura. Porque não, mas muitas vezes não, acontece isso. Nesse disco tem uma parceria com o Erasmo Carlos, que foi uma parceria póstuma, né? O Viu Mãe, que é um presente que o Léo Esteves me deu, a letra dele eu musiquei. Então é uma inversão do processo das parcerias que eu tive com o Erasmo ainda em vida, que ele sempre me mandava uma melodia, eu punha a letra. Essa foi uma surpresa que eu tive, Arnaldo. Depois de muito tempo já tocando, já conhecendo Arnaldo, depois de muito tempo que eu fui saber que Socorro, a letra não era sua. A letra também que Socorro não é minha, é o contrário, a letra da Alice Ruiz com a música de Arnaldo. E com o Erasmo também, essa parceria foi uma inversão. Porque a gente até tocava no Lágrimas no Mar, Amanhãs de Love, né? Que é uma dessas parcerias que eu fiz, que ele me mandava a melodia, eu fazia a letra. Ele, aliás, gravou num disco produzido por você, não foi? Ô, Arnaldo, a gente está falando aqui de música, a Ana falou da enxurrada. Você tem muita coisa na gaveta? Tem, o Carlinhos Brown chama de o baú da hora fértil, eu adoro essa expressão. O baú da hora fértil. Sempre tem muita coisa, porque a gente acaba fazendo mais coisa do que ela acaba tendo espaço para gravar. Ela mesma falou, né, dois discos é pouco. Porque é sempre assim, e a gente acaba deixando algumas coisas para um dia gravar, ou manda para alguém, enfim. E eu convivo com esse acervo, não é uma coisa que está lá só encostada. Às vezes tem uma música inacabada, uma melodia sem letra, que anos depois eu faço. Às vezes uma música que eu adoro, mas o refrão não me agrada, aí eu invento outro refrão muito tempo depois. E aquilo, eu estou sempre mexendo, né, nesse baú. Agora, não, e é um cara da palavra mesmo, da poesia, você, poema concreto, você, Irmãos Campos, assim, né? Muita influência da poesia concreta no que eu faço. Nossa, poesia concreta é linda, adoro. Ideia de trabalhar com a materialidade da linguagem, né? Agora, vou dar uma voltinha no tempo. A gente está, o nosso Sem Censura está celebrando 40 anos, você não era nem nascido, tá vendo? Olha lá. Em 1998, você esteve aqui e falou sobre a sua relação com a música e com a poesia. Vamos relembrar um pouquinho? Solta, diretor, por favor. Eu acho que o texto para ser lido está associado aos seus aspectos gráficos sempre. Então, você lê aquilo com outro tempo, numa outra situação. A música não, já é uma coisa que acontece numa situação muito mais coletiva, a coisa do show, a coisa dos músicos que acompanham, é uma coisa muito mais de exposição, menos introspectiva, né? E é o texto associado à melodia, à entonação, né? Vamos dizer assim. Então aquilo carrega o texto de significação com cargas, uma carga extra, assim. De certa forma, os meus textos, na hora que Jorge Benjó musicou ele esclareceu os sentidos do texto que estavam ali obscurecidos na página, vamos dizer assim. Aquilo revela umas outras interpretações, surpreendentes até para mim. Olhar, né? Um olhar completamente diferente do seu. Então isso eu acho bacana, a coisa da adequação de uma coisa a outra, letra e música, é sempre uma questão delicada. Às vezes pode ser uma coisa que excita de significação um texto, e às vezes pode ser uma coisa que não... Entendeu? Um texto brilhante, mal musicado, pode se tornar uma canção medíocre, fica uma coisa forçada e tal, não funciona. Lindinho, mas é isso mesmo, né? Como é que foi essa coisa do Jorge Benjó? Eu acho a mesma coisa hoje em dia.
Eu acho perfeito. Agora, como é que foi essa história do Jorge Benjor musicando seus textos? Isso foi maravilhoso. A gente, na verdade, já tinha uma parceria que era Cabelo, né? Que ele gravou, depois a Gal gravou. E foi uma parceria incentivada pelo André Midani. O André falou, você tem que fazer uma parceria com o Jorge, não sei o quê. Aí me deu o telefone do Jorge, eu marquei, fui na casa do Jorge, levei... né, umas ideias, aí levei essa letra, ele na hora começou a fazer, ele viu a letra de Cabelo, começou a cantar, na hora fez ali com violão, depois, enfim, a música... Né, essa música mais maravilhosa. Seguiu. O que você ia falar, Fabinho? Mas depois, eu tive uma outra surpresa, que quando eu lancei, em 92, mesmo ano em que eu saí dos Titãs, eu lancei o livro As Coisas. E o livro saiu, tudo bem, e depois de anos eu estava gravando o disco com som, isso em 98 já, né? Eu lancei o livro em 92. E aí eu já tinha gravado a maior parte do disco, já estava quase com o repertório, enfim, finalizando as gravações, era um disco produzido pelo Chico Neves. E eu recebo uma fita, na verdade era uma fita daqueles VHS que era de áudio, eu não lembro como que era o nome. PCM. Enfim, uma fita assim que lia, já era difícil de ler. Mas aí eram 6 ou 7 canções que o Benjor fez e me mandou em cima de textos do As Coisas, que nem é um livro de poemas, são poemas em prosa, é uma coisa híbrida, livro, né? Lindo. E foi um presente, aí eu falei, não, eu tenho que gravar alguma coisa desse material. Acabei gravando O Dinheiro e as Árvores nesse disco, um som. Depois acabei regravando As Árvores com o Benjor, participando do ao vivo lá em casa, enfim. Foi lindo na sua casa, mas aí eu fui, foi lindo. É uma parceria involuntária, que parece um presente, uma revelação, assim, um presente maravilhoso, né? Foi um encanto. Pra gente, presente é pra gente. Nossa, mas o Benjor, como é que faz uma surpresa? Queria me matar do coração. Mas o que eu ia falar era que sorte que a música brasileira tem, a gente junta Jorge Ben e Arnaldo, que no primeiro momento uma pessoa mais descuidada, desavisada, vai falar jamais, não tem como juntar. E aí a música brasileira faz isso. Mas eu sempre fui fã do Benjor. Como não, né? Como não, né? Gente, ele é de você, né? Porque, atendeu a ligação do Arnaldo, fez a música no primeiro momento, foi cantar na casa dele. Não, te ama. Foi na livraria, comprou o livro, leu o livro, se inspirou. Foi uma surpresa. Porque o Gil já tinha musicado o texto As Coisas, que dá título ao livro, era um texto do livro que ele acabou musicando e eles gravaram, ele e Caetano gravaram no Tropicália 2. Que também foi enfim, meus ídolos, né? De repente eu sou parceiro de pessoas que eu admiro imensamente desde muitos anos. Agora, Arnaldo, tem uma coisa assim que a gente, quando pensa na sua música, falando em palavras, eu também adoro as palavras, assim, a gente pensa muito, vem muito assim a palavra subversão. Você é um cara que subverte as coisas. Você se sente assim? Porque mesmo a poesia, você subverte. Eu acho que isso é da natureza da arte. Eu acho que a arte que se preza, de certa forma, está aí para quebrar expectativas, para alterar a consciência, a sensibilidade das pessoas, de alguma forma. E você só faz isso subvertendo ou costumes ou hábitos de linguagem muito estandartizados, ou até em sentidos políticos, enfim, eu acho que é o papel, né, da expressão, é um pouco esse. Você executa muito bem, né, porque não é na música, é na palavra, é no poema, cara. Obrigado. Agora, Vitor, vem cá, você conhece uma outra vertente do Arnaldo, né, que é a de companheiro de viagem. Quero saber se ele é bom companheiro de viagem, se ele fica mal-humorado, se ele dá algum problema, se ele não fala nada, se ele conversa pra caramba, se ele... Como é que é? Conta tudo, aqui é sensacional. Não, Arnaldo, entrega. Arnaldo é uma companhia maravilhosa. Entrega. Arnaldo é uma companhia maravilhosa, a gente sai, a gente bebe vinho, a gente come, a gente conversa sobre tudo. Arnaldo, ele falta um pouquinho de conversa sobre futebol, ele podia estar um pouquinho mais, mas o Santos não está tão bem, e aí ele Mas é maravilhoso, a gente conversa sobre tudo, a gente conversa muito sobre cinema, né? Muito sobre o que a gente está lendo, muito sobre o que a gente está ouvindo. É uma delícia, a gente viajou muitos lugares diferentes e a gente foi muito feliz em lugares diferentes, assim.
comemos junto e bebemos junto em vários lugares. E se diverte também? Assim? Nossa, a gente se diverte muito. É engraçado que o concerto com o qual a gente girou nesses 3 anos é um concerto com muita densidade. Sim. Mas o clima todo antes e depois é de muita leveza. E é um concerto que na hora é denso. Eu me lembro que quando a gente estreou, a gente ficou muito nervoso, porque foi depois de anos sem se apresentar, né? Eu me lembro que a estreia mesmo do Lágrimas no Mar, eu fiquei nervoso como eu não ficava muito tempo. E eu olhava para Arnaldo e ele também estava nervoso, falando, caramba, que coisa, o desacostume, né? Quase 3 anos sem tocar com o público presente. E até as pessoas também estavam acostumadas a ver show, né? As pessoas, o clima que existia, a atmosfera que existia nos concertos logo pós-pandemia era uma coisa completamente diferente do que tinha, do que tinha antes. As pessoas todas desacostumadas com aquele momento de comunhão e vendo como aquele momento de comunhão é extremamente necessário, importante. Né? A música ela tem um poder do imediato, que é muito... Primeiro, é uma arte temporal, onde o tempo é a própria matéria, né, da música. E você ter a fruição imediata do objeto artístico, ou seja, ele está acontecendo ali, todas as pessoas estarem ao mesmo tempo ouvindo aquela mesma coisa, isso tem um poder muito grande. E o tempo que a gente passou separado um dos outros, eu acho que acabou fortificando muito, muito grandemente esse momento de retorno. Então, o momento do retorno que a gente fez o Lágrimas no Mar, que ainda mais tinha essa estrutura de ser apenas nós dois no palco, que deixa a gente meio nu, né? Sim. Não tem... Eu falo muito isso, o palco deixa a gente pelado, gente. A gente fica... Todo mundo sabe ver tudo de você. O teatro, graças a Deus, o teatro... E é insubstituível, né? Você vê como esse ritual, assim, é necessário para as pessoas e nada é parecido. Assim. Nada. Agora, Arnaldo, que engraçado eu estou perguntando isso para o Vitor, porque assim, eu acho que para quem está assistindo de casa... Agora, você perguntou, no camarim tem essa descontração, bom humor, e no nosso show tinha a participação da Marcinha, né, que é minha companheira, e ela também trazia muita diversão assim, no dia a dia da turnê. E é legal falar isso, porque a gente olha o Arnaldo, as fotos do Arnaldo e tal, ele tem uma imagem mais séria, né? Uma voz grave, mas ele é muito bem-humorado. Eu já encontrei com o Arnaldo em algumas situações, ele é muito bem-humorado, ele é divertido. Pois é, de onde vem essa imagem séria? Olha só, mas engraçado que parece. Você tinha essa imagem do Arnaldo, você não acha? Ele no começo. Ele mete medo. No começo. Eu tava nervosa, porque a gente se conhece pouco. Eu fui numa noite de autógrafos sua, eu comprei seu livro, foi aquele momento que eu tive com você. E a gente, sei lá, se encontrou 2 vezes na vida, Obas e Olás. Quando eu falei, vamos ter o Arnaldo Antunes aqui no Sem Censura, no Sextou, eu fiquei muito nervosa. Eu falei, ainda bem que o Liminha tá ali, que é meu amigo, não sei o que, me ajude com o Fabi. Porque eu falei, aí eu perguntava assim, mas ele tem humor? Porque eu sou essa pessoa maluca, né? Que pergunta umas barbaridades de vez em quando. Que assim, não, o humor é fundamental. É fundamental. Mas a gente... O que te faz rir, Arnaldo? O que me faz rir? Por exemplo, aquele menino Pedro Vinícius. Maravilhoso. Pedro Vinícius, eu adoro. Do Janeris, né? Amo. Eu sigo no Instagram. Sempre que vem ele, eu fico já contente, já começo a rir só de ver os desenhos. Daí você vai... Fui no lançamento do livro dele, ele é um menino incrível. Como é que você na rede social? Olha, tem uma equipe que cuida para mim é um instrumento de trabalho, não é uma coisa, mas eu sempre aprovo, acompanho, né, o movimento, vejo os comentários e tal, e quando eu tenho desejo de postar alguma coisa, daí eu passo para a equipe, eles postam e tal. Isso aí, Mas não é uma coisa que eu faça, cuide assim, com assiduidade e tal. Eu mais acompanho. Mas você curte ver assim de vez em quando dos outros? Curto, mas não sou aquele viciado que fico horas. Que bom, é isso aí, garoto. Seu tempo é para os livros e para a música, né? Você é um leitor voraz, falta essa coisa de tempo de leitura, de contemplação, de não fazer nada. Acho que as pessoas precisam... Tem uma música no disco novo, né, que é no Novo Mundo, que fala, peraí, tanta pressa para quê? Tanto excesso de assunto para quê? Né?
fala um pouco justamente disso. E é bom porque essa música encerra o disco, então você ouve aquela porrada o disco inteiro, né? De vez em quando tem ali um viu mãe, mas é porrada o disco inteiro. Aí no final, tanta pressa para quem você fala, realmente eu tô toda errada, tô vivendo errada. Não, e você falou uma coisa super importante, porque para o artista o ócio é fundamental. Tem um livro do Ítalo Calvino, né? O ócio criativo, que é fundamental você ficar observando, não fazer nada. É fazer muito, cara. É contemplar. Fazer algo observar, por si mesmo também, porque a gente está sempre dando para os outros. A nossa atenção é um bem que a gente também não pode desperdiçar. Os outros estão sempre olhando para a gente está trocando essa energia nos palcos. É a mesma coisa de música, a pessoa parar para ouvir um disco. Hoje em dia fica passando de post a post, ouve pedacinhos de músicas rapidinho e já... É muito maluco, né? Se perdeu um pouco, eu sinto assim, aquela coisa que a gente botava a música e ficava sem fazer nada, só escutando a música. Pois é. Sabe, meu pai fazia muito isso. Eu chegava e no o colégio, show acaba sendo o lugar onde as pessoas param para ouvir música. Exatamente. Né? Porque você bota em casa, eu me pego cometendo esse, eu acho um erro e me confesso aqui, assim, eu me pego botando de vez em quando uma música que eu gosto, boto o Arnaldo, tava escutando, e fazendo outras coisas. E vindo na cozinha, falando, olha, pro almoço, faz um purê de batata, que eu adoro. E tá lá tocando o disco, não sei o quê, mas eu digo, cara, que eu não tô escutando. Você bota meio para ficar uma trilha em casa, assim, uma música ambiente. E não, eu fico assim, quase, eu fico meio culpada, assim, eu digo, essa palavra culpa é tão horrorosa, né? Mas eu falei. Mas eu fico assim porque é de não estar reverenciando aquela obra de arte tão incrível. Aí eu paro tudo, fico sentada, olhando ali para os dois irmãos que moram na Gávea, fico escutando. Aí falei, caralho, eu não tinha percebido que ele estava falando aquilo. Aquela melodia não tinha entrado. Então, olha... Parem, contemplem, escutem, leiam, observem, façam nada de vez em quando. Pressa para quê? Contraponto, né? Para você também, você pode ficar na velocidade algumas horas do dia, mas tem que ter um contraponto, né? Para você também não ficar só na velocidade. Agora, vamos falar do Real Resiste. Esse projeto nasceu em 2020, no meio da pandemia. Veio com letras muito fortes, falam de política, falam de morte, falam dos povos indígenas também. Como é que foi esse processo para você, Arnaldo? Olha, foi um disco um pouco parecido quando eu fiz o disco Qualquer, que era um disco só com instrumentos de corda e piano. O Real Resiste é um tipo de formação assim também, sem bateria, sem instrumento de ritmo, assim, quer dizer, tem o ritmo nas batidas, mas... Então é um disco que acaba sendo mais concentrado nas canções e muito atento assim à canção, mais do que um som dançante ou mais pesado. Então foi um movimento nessa direção. E aí eu queria radicalizar isso, por isso que eu chamei o Vitor para fazer o show, que seria o show do Real Resiste, seria mais enxuto ainda, que é só a voz e piano, e pensei no Vitor. Mas, enfim, é um disco que tem essa canção, O Real Resiste, que é uma canção muito feita sob o impacto, assim, né, da política brasileira, com a eleição de Bolsonaro e uma certa... enfim, uma coisa de estar assistindo uma coisa inacreditável acontecendo, sabe? Então é um pouco essa perplexidade, assim. Eu fiz essa música um pouco falando, isso não é real, não é possível. O real é outra coisa. O real são os afetos, a cultura, a educação, o meio ambiente, as coisas que a gente preza, é outra coisa. Essa intolerância, ódio, violência, fascismo, autoritarismo, isso não pode ser nem real, entendeu? Era um pouco isso, era invertendo um pouco a realidade que a gente estava vendo acontecer e falando, não, a realidade tem que ser outra. Então, reivindicar as coisas boas para serem a realidade e dizer isso como se fosse um pesadelo, né? E de novo, é a palavra, o real resiste. É genial, porque o real existe, né, gente? O real resiste, quer dizer, não é isso, né? Mas essa canção puxou, né, essas outras, tem, enfim, Termo Morte, como você falou, que é uma música que fala de morte e tal. Foi o meu penúltimo disco de inéditas, né, antes do Lágrimas no Mar, que é meio de inéditas, meio de releituras. E agora o Novo Mundo.
Ai, gente, e o Real Resiste ainda brinca também com a nossa moeda, né? Porque estávamos passando por aquele início de subida do dólar e tal. É um disco pós-pandêmico muito Eu não tinha pensado nesse sentido, não. Que Jura? Barato, que barato. Eu sempre pensei nesse sentido da nossa moeda, né? O Real Resiste. A gente está passando por pós-pandemia, verdade, a gente está passando por eleições, né? Não, tem autoritárias. Mas eu não tinha cogitado isso, não. É porque as palavras estão em você, assim, inerentes, elas já brotam. Mas elas têm vida, uma vez que cada pessoa vai interpretar coisas que às vezes você nem pensou, mas que estão lá, enfim. É porque já está em você, garoto. Você é um arauto da poesia. Você não, fora que qualquer coisa que ele fala, ele abre várias abas na nossa cabeça. Exatamente, né? A gente pensa em 500 mas possibilidades. Uma vez que está lançado, não é mais meu, é do mundo. Exatamente, É que nem filho, né? E a gente vai encerrar esse bloco com mais música, Liminha. Dá uma desfilada aí, deixa eu ver se tá. Na passarela do Sem Censura, Liminha, com uma calça jeans, black jeans maravilhoso, um chapéu maravilhoso, charmoso. Mas o palco do Sem Censura agora, gente, é da Ana Rato, com essa banda. Que banda é essa, Cassim, menino? Então, por favor, cantem pra gente mais um hit de Arnaldo Antunes nesse bloco que a gente está finalizando e a gente volta já já. Ana, é com vocês. Não me falta cadeira, não me falta sofá. Só falta você sentada na sala, só falta você estar. Não me falta parede e nela uma porta pra você entrar. Não me falta tapete, só falta o seu pé descalço pra pisar. Não me falta cama, só falta você deitar. Não me falta o sol da manhã, só falta você acordar. Pra janelas se abrirem pra mim e o vento brincar no quintal, embalando as flores do jardim, balançando as cores no varal. Chega agora, até o teto tá de ponta cabeça porque você demora. A casa é sua, porque não chega logo. Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. Não me falta banheiro, quarto, abajur, sala de jantar. Não me falta cozinha, só falta campainha tocar. Não me falta cachorro uivando só porque você não está. Parece até que está pedindo socorro, como tudo aqui nesse lugar. Não me falta casa, só falta ela ser um lar. Não me falta o tempo que passa, só não dá mais pra tanto esperar. Para os pássaros voltarem a cantar e a nuvem desenhar o coração fechado, para o chão voltar a se deitar e a chuva batucar no telhado. A casa é sua, porque não chega agora. Até o teto tá de ponta cabeça porque você demora. A casa é sua, porque não chega logo, chega logo. Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. A casa é sua, porque não chega agora. Até o teto tá de ponta cabeça porque você demora. A casa é sua, porque não chega logo, chega logo. Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. Tira o verde claro da Bahia, tira o azul da ilha, tira o horizonte de mim e mistura tudo em ti para se alegrar. Tira o bordado dessa linha, tira o sol do dia, tira o melhor de ti e mistura tudo em mim.
Tira o azul da ilha, tira o horizonte de mim, mistura tudo em ti para se alegrar. Tira o bordado da sua linha, tira o sol do dia, tira o melhor de ti e mistura tudo em mim para me alegrar. Todo dia e toda hora com você, pra que guardar? Se está em todo tempo, em todo lugar, pra que fugir e se esconder de que se está tudo aí? Pra que guardar? Se está em todo tempo, em todo lugar, pra que fugir e se esconder de que se está tudo aí? Ai, linda, Ana Rato, linda! Bora, Lilinha, vem pra cá. A gente voltou com a Ana Rato emocionando aqui ao vivo no Sem Censura, homenageando esse genial, gente, Arnaldo Antunes. Eu sou muito fã, gente. Agora vamos falar, estamos no final do programa. Agora, Novo Mundo. Esse admirável Novo Mundo. Pois é. Me fala, como é que foi? Porque é um disco também que tem muitas participações incríveis, né? Tem. É o disco, de certa forma, uma volta, né, para uma sonoridade mais pesada, mais dançante, mais de banda, depois, né, dos 3 anos de turnê com o Vitor no Lágrimas no Mar. Chamei o Pupilo para produzir, que é um inventor, assim. O Pupilo é uma coisa, um talento absurdo, assim, as ideias todas da produção, o jeito como ele encaminhou. E aí a formação que gravou o disco é o Kiko Dinucci nas guitarras, o Vitor, que eu trouxe para esse novo projeto, né? E o Betão Aguiar no baixo e o próprio Pupilo na bateria, nos beats eletrônicos e tal. E essa formação junto, acho que renovou muito a sonoridade. É diferente de tudo que eu já tinha feito com banda antes, assim, uma sonoridade muito nova, muito contemporânea e muito original. É genial, cara. Então foi incrível. E aí tem também as participações cantando comigo, 2 parcerias com o David Byrne, que também é um artista que eu admiro desde o Talking Heads até o trabalho mais recente, o American Utopia, que é maravilhoso. Isso é um artista que sempre se renova, né? Vocês se conheciam já antes? Porque já teve aqui no Brasil algumas vezes e tudo, mas ele já tinha escrito um prefácio para uma antologia de poesia minha que saiu na Espanha. Na ocasião, o cara que traduziu, organizou o livro, convidou ele, fez um texto. Então, já tinha... Ele é um querido. Na época, eu escrevi para ele, agradecendo e tal. E a gente já tinha se encontrado algumas vezes, mas sempre muito rápido, nunca tinha trabalhado junto. E aí fiz o convite, ele foi muito receptivo e... Foi nos assistir, né, Arnaldo? Em Nova Foi York. nos assistir. Olha que barato. Foi nos assistir. Ficou um tempo conversando com a gente, né? Gente fina demais. Ele é muito legal. Ele gosta da música brasileira, né, o David Byrne. Ele tá sempre... conhece mesmo. Ele conhece, Ele foi assistir os Tribalistas também, quando a gente fez o Nova E tem Marisa Monte também no disco. Então, mas aí Byrne, eu mandei 2 ideias, achando que ele ia escolher uma e tal. Acabamos fazendo as 2, então tem 2 canções com ele. E também outras parcerias inéditas, antes de falar da Marisa, a Ana Frango Elétrico e o Vandal, que também são artistas, né, de uma geração mais nova que a minha, e que eu nunca tinha trabalhado, mas que adoro o trabalho dos dois, e aí entraram Vandal, muito adequadamente. Deixa eu só falar uma coisinha do Vandal, porque o Arnaldo falou em algum momento assim, que na época dos Titãs ele berrava para a voz dele se sobressair a banda. E o Vandal, ele tem essa característica, assim, essa de pegada, berro, né? sabe? Eu me identifico com o jeito dele cantar muito. E ele acabou fazendo uma letra ali que dialoga com a letra da canção de um jeito tão... com uma intimidade tão grande com o assunto ali, que, enfim, a música deu um upgrade, assim, com a participação dele.
E a Aninha, esse charme também, né? Maravilhosa. Que é uma canção que, na verdade, o fim de um verso meio que se sobrepõe ao início do verso seguinte. Então, o dueto foi muito apropriado e combinou muito bem as nossas vozes. Não, e é um sucesso de crítica. Agora, é lindo. Eu tô assim, eu não paro de escutar. É o que? É o 15º que eu estudei ontem, o 15º de carreira? Eu não Menino, eu estudei de carreira solo, Fique sabendo que você está debutando. Agora, esse título novo... Fala. Não, eu tinha deixado para o final para falar da Marisa, que é, enfim, parece que as nossas vozes cantando juntos já tem uma identidade própria, já é uma entidade, assim, que todo mundo reconhece já de cara como uma coisa autônoma, assim. É muita história, muita afinidade, né? Não, é uma irmandade, é uma tribo, né? Então. É a tribo. E aí tem essa parceria recente, que ela inclusive falou no vídeo, né? Que é para o Astro Rei, né? Que na verdade é na primeira pessoa do Sol, o Sol é o narrador da canção, né? E eu adorei essa parceria nossa, queria gravar e não tinha como não chamar ela para participar mais uma vez. E o título, voltando ao Novo Mundo, eu achei aquilo porque eu percebo no disco assim, a palavra preocupações talvez seja correta, assim, mas jogo preocupações com esse mundo da gente, assim, as coisas até da internet, eu sinto assim que você dá uma pincelada na falta de romance, na fragilidade da memória que você fala também. Sim. Você está preocupado com esse mundo novo? Sim, claro, muito, né? Muito. São coisas que eu, convivendo e assistindo o que a gente está vivendo, em termos de guerras, de ascensão da extrema-direita no mundo, em termos de uma crise ambiental sem precedentes, uma economia global voraz, que, enfim, predatória, né? E com uma desigualdade absurda e com... Enfim, parece às vezes que a humanidade e os algoritmos incentivando a violência e a formação de guetos. Então, tudo isso é uma coisa um tanto assustadora. Foram coisas que eu ia anotando, aí quando reuni assim, essas anotações, eu vi que aquilo dava para fazer uma canção, aí desenvolvi e acabei fazendo a música. E é uma música que, de certa forma, retrata uma coisa meio distópica, mas eu acho que é uma tomada de consciência para que a gente pense em como reagir a esse mundo. E, de certa forma, o próprio disco, nas suas canções mais solares e mais amorosas e tal, apresenta respostas possíveis, né, a essa questão. Eu acho que você cultivar, né? Mesmo a música que eu canto com a Ana Frango Elétrico, né? Para não falar mal de ninguém, não pensar mal de ninguém, quer dizer, não seja impaciente com quem é impaciente, enfim, tem esse desejo de um mundo mais gentil, mais amoroso, mais... Não, quando você fala do romance, é lindo, a falta do romance que a gente tem vivido. Nos mitos do OnlyFans não tem romance. É lindo. E a fragilidade da memória, você está lembrando das coisas, Liminha? Se tem o Google, para que memória? Adoro isso. As músicas de cabeça. Gente, mas eu estou me lembrando aqui que o programa está chegando ao fim. Meu Deus do céu. Tinha que ter 4 horas com o Ronaldo Antunes, né? Não, e com o Vitor, Liminha, Fabi, poxa, você... gente, que coisa. Adorei te conhecer, Vitor. Você vai voltar um dia aqui pra tocar pra gente. Claro. Tá? Eu vi ali de Butuca de Oi, que tem um piano, tem 3 logo. Eu boto aqui pra Bota você. 3, eu toco os 3 tá assim. fechado. Vou trazer você aqui pra tocar. Adorei você, coisa mais linda. Liminha, I love you. Eu quero te pedir pra voltar lá pro palco. Quero pedir pra você voltar sempre aqui, tá? Legal. Você promete. Você é meu amigo, tá? E eu quero pedir pra você, pedir pra ele aqui, pra ir pro palco com você agora, pra encerrar o programa. Ele tem que cantar. Fala com ele pra ele cantar. Claro. Fala vamos, com ele. Vamos. Mas deixa eu te dar beijo. Sujeito de batom. Meu amor, obrigada. Obrigado. Te adoro, te reverencio. Adorei o programa, conversa ótima, muito bem recebido aqui por vocês. Muito obrigada por você existir, pelo que você nos traz. Você é foda, cara. Você é muito incrível. Muito obrigada. Minha querida parceira, Fabizinha, muito obrigada. Ana, olha quem vai chegar perto de você aí para encerrar o nosso programa. Banda maravilhosa, muito obrigada. Ana Rato, você é incrível. Gente, vocês de casa, muito obrigada pela companhia, meus amores. Na segunda eu tô de volta e a gente encerra o programa de hoje com uma música que já foi gravada por Cássia Eller e Gal Costa. Gente, mas agora
O nosso homenageado vai cantar! Olha que maravilha! Beijo pra vocês, obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Um ótimo fim de semana. E agora o palco é da Ana Rato e do Arnaldo Antunes. Ah, ô glória! Socorro, não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguma alma mesmo que penada, me empreste suas penas. Eu já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Socorro, alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Socorro, já não sinto nada. Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, uma alma mesmo que penada, me empreste suas penas. Eu já não sinto amor nem dor, eu já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva.